E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma correção na questão agora 98 da prova amarela, Enem 2024, que diz assim, ó. Claro que a gente sempre começa lendo a pergunta da questão, né? Que é o mais importante antes da gente ler o texto, ver mais e tudo mais. Aí a pergunta diz o seguinte, ó. O aparecimento do brilho, tá? Gente, quando ele fala sobre isso aqui nas questões do Enem, sempre que ele fala sobre brilho, sobre iluminação, sobre cores, sobre emissão de cor, isso eu falo em todo o cursinho que eu dou aula, preparatório para o Enem. Eu sempre falo que o Enem, quando ele joga uma questão abordando esse tema, é daquele modelo atômico clássico, que é o modelo de Bohr, ok? Modelo de Bohr, ok? O modelo de Bohr é o seguinte, gente, o modelo atômico de Bohr fala sobre as transições de energia. Lembra que nós temos o núcleo aqui, e ao redor do núcleo nós temos os níveis de energia, que são as camadas eletrônicas. E que o elétron ele pode saltar nessas camadas dependendo do seu nível energético. Tá? E, gente, toda vez que o Enem aborda uma questão de química, falando sobre emissão de brilho, falando sobre emissão de cores, falando sobre emissão de luz, qualquer coisa relacionada a isso, na parte de química, tem a ver com o modelo atômico de Bohr. Tá? Tem a ver com esse salto que o elétron faz e no seu retorno ele emite uma quantidade de energia, um fóton. Lembra disso? Tá? Então, quando ele fala sobre o aparecimento do brilho nessas condições, ocorre uma como consequência de. Então, vamos ler o texto, né? Vamos ver a imagem, mas só pela imagem a gente já sabe que se trata aqui, ó, de um aparelho que tem lá uma fosforoluminescência, né? Por exemplo, ele vai falar aqui, ó, as placas que indicam saída de emergência brilham, olha aí, brilham no escuro, pois apresentam substâncias que fosforescem, olha aqui, ó, fosforescem na cor amarelo esverdeado após a exposição à luz ambiente, conforme a figura. Esse fenômeno ocorre pela presença de sulfeto de zinco dopado com prata ou cobre na superfície da placa. Então, o que vai acontecer nesse processo? Os átomos, né, que estão presentes aí nessa substância fosforescente, né, como ele fala aí na questão, eles vão ganhar a energia da luz ambiente. Lembra que ele falou bem aqui, ó, que estão expostos aqui à luz ambiente. Então vamos supor lá que essa placa ela tem átomos e que os elétrons estão aqui nessa camada, nesse nível de energia. Então, conforme eles estão expostos à luz ambiente, esses elétrons eles vão ganhando energia e quando ganham energia, a gente sabe que eles saltam para uma camada mais externa. Quando saltam para uma camada mais externa, eles ficam no estado que a gente chama de estado excitado, ok? E aí, quando tem um apagão, quando acontece, por exemplo, deles ficarem num local mais escuro, sem a presença de luz, esses elétrons eles retornam para a camada de origem. Só que quando eles retornam, aquela luz que eles absorveram, né, aquela energia, aquele pacote de energia, aquele quanta de energia que eles receberam, eles liberam aqui na forma de um comprimento de onda, que é o famoso fóton, ok? O fóton. E isso só acontece por quê? Porque o elétron ele faz essa transição energética de saltar para uma camada mais externa e depois retornar. É nesse retorno que ele emite essa luz, esse brilho, que é o que ele fala aqui na questão. Tá? Então, toda vez que uma questão do Enem, isso é clássico de uma questão do Enem, viu, gente? É clássico mesmo. Toda vez que ele fala sobre emissão de brilho, emissão de cor, ou algo do tipo relacionado a átomos fazendo essa emissão de luz, isso está relacionado com a transição eletrônica. Por isso o gabarito correto aqui é a letra C, ok? Isso não tem nada a ver com a reflexão da luz, com reações nucleares. Se bem que já caiu na prova do Enem, por exemplo, é, querendo explicar um pouquinho sobre como funcionava o brilho de um elemento radioativo daquele incidente que aconteceu, por exemplo, lá em Goiânia, né? Sobre ele apresentar uma luz amarelada, uma luz, desculpa, azulada no escuro, né? As pessoas ficaram maravilhadas por ver aquela cor azulada aparecendo no escuro. Como é que aquilo aparecia? Não era só por conta das reações nucleares, tinha outro fator envolvendo nisso. Eu vou explicar quando a gente tratar sobre essa questão aqui no canal, ok? Coloração dos átomos, isso não tem nada a ver com coloração dos átomos. A gente sabe que o átomo ele vai emitir luz a partir desse pacote de energia que é o nosso fóton, ok? E não tem a ver com colisões interatômicas. Gabarito correto aqui para a gente, letra C. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos, pessoal, e até a próxima correção.